Hoje eu converso com a doutora Amanda Barroso. Ela é psicóloga, palestrante, com experiência no ramo escolar e na orientação de pais. Vamos conversar sobre o bullying, uma brincadeira de mau gosto que tem machucado muitas crianças. Doutora Amanda, que prazer recebê-la. O prazer é meu ter sido convidada e poder esclarecer um pouco mais sobre o que é bullying, né? O que as crianças passam nas escolas, como é que é isso. Vamos conversar mais sobre isso, doutora. Doutora, e o que pode ser realmente considerado bullying? Pronto, bullying, na verdade, ele é um termo que a gente usa para designar um conjunto de comportamentos agressivos, comportamentos violentos, né? Que uma criança, um adolescente, um adulto pode praticar em relação a outro, a um ou mais, na verdade, né? Então, assim, esse comportamento é importante que seja repetitivo para ser caracterizado como bullying. Também é importante que seja intencional, que o agressor, como a gente chama, ou bully, ele tem a intenção mesmo de machucar o outro, de humilhar, de ferir, enfim. E é uma coisa assim muito ruim para a pessoa, para a vida da pessoa. É muito triste. Tem que ter bastante frequência, ser sempre a mesma vítima. Sempre a mesma vítima, ter a intenção de magoar. E uma coisa importante também é que a vítima ela não consegue reagir, ela não tem capacidade emocional de reagir. Ela fica hierarquicamente abaixo do agressor. Talvez por ser tomada de surpresa, né? Também. E a autoestima, né? Baixa, fica triste, fica quietinho, retraído. Se deixa abater. Pelo agressor. Exatamente. E o agressor que usa aquela velha desculpa, quando é chamada a atenção ou é chamada a coordenação, se for o caso de um aluno, de um colégio, chega e diz assim, mas foi só uma brincadeira. Então, como a lei, como pode ser caracterizado isso, o que os pais podem fazer? Os pais devem sempre investigar, principalmente os pais da vítima. Vai na escola, pergunta como foi aquilo, o que está acontecendo. É bom manter sempre um canal aberto com os alunos, todos os alunos. E acontece mesmo de o agressor querer se defender e dizer foi uma brincadeira, isso aí não tem nada a ver. Então é preciso ter alguém observando para ver se realmente foi brincadeira, porque acontece muito, né, os alunos brincarem uns com os outros. Mas, de qualquer forma, se está deixando uma das pessoas triste, no caso a vítima, é importante que se diga, olha, essa brincadeira a gente não vai tolerar, essa brincadeira não é legal, mesmo que não seja bullying. Já se for bullying, a gente faz um outro trabalho. Atualmente, estão trabalhando muito com mediação. O que é mediação? Utilizam uma terceira pessoa para ouvir, né, uma pessoa que seja criativa, que seja compreensiva, ouvir, entender o que está acontecendo, ela tem que ser neutra também, não pode dar opinião, e tentar ali fazer com que os dois se entendam, né? Sempre estimulando o respeito entre as partes. Mas, doutora, a senhora não acha que já que passou a um nível de agressão e já que a outra pessoa já se sente tão agredida e tão oprimida, não pode mais ser usado esse termo de brincadeira? Se a pessoa está se sentindo agredida, a brincadeira é chata, mas assim, precisa ser repetitiva para ser caracterizada como bullying. A partir de quantas vezes pode ser considerado bullying? A pessoa leva assim para uma sala fechada, para uma reunião, aí conta, não foi um caso isolado, já teve uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Já pode. Com 3 vezes já pode? Já pode. Se for intencional, no caso, o agressor tem a intenção de machucar, de realmente humilhar, né? Depende muito do caso. E que tipo de danos isso causa na mente da pessoa que foi agredida? Na verdade, assim, são danos inimagináveis. O que acontece? A gente tem desde fobia escolar, não vou para aula, estou doente, até mesmo, infelizmente, suicídio. Já aconteceu casos de crianças, adolescentes que se suicidaram porque eram vítimas de bullying, né? Então, assim, tem transtornos de ansiedade, a criança fica agitada, ou o adolescente também, o coração palpitando, taquicardia, que a gente fala, dor de cabeça,
até anorexia, bulimia também, toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Pode aparecer diversos transtornos, dependendo de como aquela pessoa se desenvolveu na vida dela. Doutora, e que conselhos a senhora daria para aqueles tipos, né, de pais que dizem assim: ah, você foi mole, dê um murro nele, chute ele, acabe com ele. Olha, se você chegar aqui apanhando ou passando por isso, eu vou lhe dar uma surra quando você chegar em casa. O que é que esse tipo de proceder, de temperamento, né, e comportamento dos pais podem fazer também pela mente da criança? Eu acredito que algum dano, né? Na verdade, assim, o pai dizer isso, até certo ponto, como uma brincadeira, é legal, porque vai estar ensinando a criança a se defender. Mas a gente aprende desde sempre que violência não se combate com violência. Então, o ideal não é dizer, meu filho, vá lá e chute. Se for falando sério, né? O ideal não é isso. Mas eu estou dizendo assim, tem pais, eu conheci, já ouvi falar, de pais que batem nos filhos. Se eles passarem por alguma afronta no colégio e não conseguirem se defender à altura, então quando chega em casa, apanha. Pronto, isso é terrível, porque a criança já está insegura porque ela está sendo atacada, então ela espera um ambiente confiável para desabafar, para contar o que está acontecendo. E se ela chega em casa e apanha de novo, então aí realmente ela fica mais insegura, ela não vai ter muita dificuldade de confiar em outras pessoas, ela não vai ter com quem se abrir. E as crianças precisam muito falar, né? Ou desenhar, ou pintar, ou escrever, falar sobre aquele sentimento delas, porque se elas forem ouvidas, elas melhoram a autoestima, tem uma pessoa para confiar, tem uma pessoa que está ali ao lado dela. Mas se essa pessoa bate nela quando ela apanha, aí é o caso assim, né? A criança vai para casa contando em ser amparada, contando em ser resgatada daquela situação de dor e sofrimento. Aí chega em casa e encontra um ambiente mais hostil, mais difícil, quer dizer, então a criança vai entrando numa situação que ela não tem mais para onde correr. Ela fica sem luz no fim do túnel. E isso chega a ser muito perigoso para uma criança em formação ainda, né, doutora? Com certeza. Qual a idade mais difícil para superar tudo isso? Um bullying? A adolescência, a primeira infância? Na verdade, todas as idades são difíceis. Quanto mais velho, quanto mais você leva esse bullying ao longo da vida, pior, porque maior o tempo que você está se expondo àquela situação, né? Quanto mais tempo a criança passa sofrendo, mais difícil vai ficando ela superar. Mas todas as idades são difíceis, por isso é importante, muito importante, que os pais saibam dizer não, para que eles melhorem nas crianças essa questão da frustração, como a criança vai aceitar uma situação ruim, né? Por exemplo, ai pai, eu quero um pirulito. Você pode dar o pirulito, dê o pirulito, tudo bem. Mas não dá, não tenha medo em dizer, não meu filho, agora eu não posso lhe dar o pirulito. Porque a criança vai aprendendo com aquela simples situação de dar um pirulito a entender que o mundo nem sempre vai responder às necessidades dela. Então, quando ocorre uma briga, uma discussão, um problema na escola, alguma coisa assim, ele vai saber enfrentar aquilo de uma forma melhor se ele tiver uma frustração bem trabalhada, se ele conseguir. Com certeza. E o que a senhora aconselharia os pais? Que tipo de proceder os pais devem fazer numa situação dessa? Os pais devem sempre procurar a escola, trabalhar junto com a escola, tentar entender, meu filho, como foi o seu dia, o que aconteceu hoje, manter um canal de conversa sempre aberto com os filhos, ouvindo, acolhendo, sendo assim, bastante afetivo. Toda criança precisa de amor, todo adolescente precisa de amor, de cuidado, de carinho. E eles necessitam ser ouvidos sempre. Com certeza. E como os pais podem suspeitar de uma criança que está passando por isso e às vezes tem um nível de timidez tão forte que nem em casa essa criança se abre? Pronto. Em casa, como é que os pais podem ver? O aluno vai começar a querer não ir para a aula, mãe, eu estou doente, eu estou com dor de barriga, vai aparecendo sempre várias coisas que ele vai dizer para não ir para a aula. Vai começar a ter um pouco de vergonha também de ir para a escola.
pode querer abandonar o colégio. Tem uma coisa muito importante também que acontece principalmente com as crianças menores. Pedir lanche extra para levar, pedir dinheiro extra para comprar lanche, porque pode estar sendo roubado no colégio, né? Furtado, na verdade. E você pode observar assim. E na escola, os pais podem pedir para que os coordenadores, professores observem se essa criança está sozinha no recreio, isolada, ou se essa criança fica sempre perto de um adulto, que é a proteção, que ele considera a proteção. Se está chegando em casa machucado também, com a roupa rasgada, material sumindo, isso tudo pode indicar que está acontecendo algum tipo de bullying. Doutora, e quais são os tipos de bullying mais comuns? Pronto, a gente tem o verbal, que é xingar, falar apelido, né? Tem formas verbais que a pessoa utiliza para agredir a outra. Tem o físico, que eu acho grave, bem grave também, que é bater, beliscar, rasgar a blusa, né? O psicológico, que é irritar, humilhar, uma coisa que muitos não sabem, excluir, tem alunos que são excluídos. Tem o bullying sexual, que é mais adulto, né, voltado para abuso, violência. E um bullying novo que está aparecendo, que chama de cyberbullying, devido às mídias sociais estarem se desenvolvendo. Agora as crianças, adolescentes, todos têm acesso, praticam cyberbullying através da internet, que é excluir. Xingando, excluindo, discriminando. Através da própria internet. Através da internet. Isso não é comum só nos colégios, né, doutora? Não. Nem só nos adolescentes. Não. É comum, na verdade, em qualquer tipo de relação entre seres humanos. No trabalho, na própria casa, na família. Às vezes o pai pratica bullying com o filho. Né? Nas escolas, onde acontece bastante, porque tem muita gente na escola. Com certeza. Doutora, mas existe uma lei para isso, né? Existe, assim, o bullying, ele gera responsabilidade civil, ainda não está no Código Penal, né? Mas está no Código Civil. Inclusive, é importante saber que os pais do agressor podem responder por essa agressão, né? E a própria escola pode responder, né? Gera multa. Doutora Amanda, muito obrigada. A senhora tem alguma consideração final que queira fazer? Eu trouxe um livro, né, para indicar. Uma sugestão, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. É um livro bem didático, bem simples. Ele explica, assim, quem quiser aprofundar o assunto, ler um pouco, entender mais o que pode acontecer, aí pode ler, que é bem legal. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, o prazer foi meu, agradeço o convite.